Ó. Triunfa do meu bem, eu possuo essa graça, lá estarei. Aleluia. Do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Aleluia. Dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos novamente. Clamarão por Rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, Pela graça de Jesus eu lá estarei. pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Aleluia. Desprezaram e insultaram meu Senhor, mas causoso veio o dia do triunfo do meu rei. Eu possuo imensa A graça lá estarei. quando enfim chegar o dia Aleluia. do triunfa do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que Possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, eu sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Aleluia. chegar o dia Do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, glória a Deus. Com esses acordes musicais, com essa mensagem linda cantada, entramos aí já na nossa live e agradecemos você que já faz presente conosco, né? Glória a Deus por isso. E meus irmãos, hoje nós estamos iniciando mais uma edição do nosso estudo bíblico, hoje a lição de número 11, que fala sobre a realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno. Lembrando que nós estamos no segundo trimestre do ano de 2024, estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Então, glória a Deus por isso. Já quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, missionária graça, a paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado, Jesus, pelos irmãos que já estão presentes, por aqueles também que vão, Senhor, estar presente nessa live. Obrigado, Jesus, por todos aqueles que vão ver essa live através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, no decorrer também dos dias, da semana, dos meses, dos anos. Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça, entendimento, sabedoria, para junto, meu Deus, nós compreender a Tua palavra, Senhor.
e que o teu Espírito venha falar conosco de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Nossa verdade prática, aliás, nosso texto áureo dessa noite diz assim: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso está escrito na palavra de Deus em Mateus 25 e o versículo 41. Verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e também desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então o inferno é realmente real, não é fantasia, não é uma historinha contada, não. O inferno é real e é um lugar de agonia, de desespero, um lugar de sofrimento, e por isso nós precisamos nos despertarmos através do nosso conhecimento pela palavra de Deus, para nós então não querermos de forma alguma irmos para o inferno, né? Na nossa leitura bíblica em classe hoje, nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 41, depois o 46, do 41 ao 46. Nos diz assim a palavra do Senhor: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, todos para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Isso significa o amor ao próximo, né? O amor ao próximo. A Bíblia ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e também o próximo como a nós mesmos. Então, quando fala, estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Isso está falando quando nós estendemos a nossa mão para o nosso irmão, para as pessoas que estão próximo de nós, né? Então, olha o que diz ainda o versículo 43 em diante: sendo estrangeiro, não me deste e não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo ou na prisão, não fosse me visitar. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Olha a resposta. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. Então, para nós cumprirmos a palavra de Deus, nós temos que fazer o próximo. Isso é uma demonstração de amor que Deus, Ele quer que eu e você tenhamos para o nosso próximo. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos vão para a vida eterna. A palavra de Deus é muito linda, né? Isso nos mostra para nós entendermos, quando nós estamos fazendo algo para o nosso irmão, para o nosso próximo, nós estamos fazendo ao nosso Deus. Então é necessário nós olharmos para a palavra de Deus e reconhecermos o verdadeiro amor. Quando nós amamos a Deus
amamos também o nosso próximo. Quando nós negamos ao nosso próximo, estamos negando ao nosso Deus. Amém? Nossa introdução desta noite diz assim: o inferno, na introdução agora que nós vamos ver, o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas do Evangelho. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduz inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todos o cristianismo bíblico. Que coisa, né? Às vezes as pessoas não entendem. Olhamos para a palavra de Deus e vimos aqui o que a palavra de Deus fala a respeito do ensinamento, do conhecimento do inferno. A paz do Senhor Jesus e nossa irmã Terezinha. Seja sempre bem-vindo, né? Todas as quarta-feiras, nossa irmã Terezinha, lá de Populina, está conosco. Glória a Deus por isso. Quero saudar todos que estão chegando na paz do Senhor Jesus. Fica conosco, uma lição muito linda hoje, né? Então, quando nós falamos de inferno, as pessoas têm medo. Quando nós falamos de morte, as pessoas têm medo. Por que será? As pessoas não querem ouvir falar da morte nem do inferno, mas é necessário. Quando nós falamos, quando nós temos conhecimento, nós vamos então começar a ter temor a Deus e correr do inferno, né? E para isso nós precisamos ter o conhecimento. Por isso aqui está dizendo que o próprio Jesus falou mais do inferno do que o apóstolo Paulo. O próprio Jesus falou mais do inferno do que do céu. Eu e você, nós precisamos conhecer a doutrina do inferno para nós querer se livrar dele, né? Então vamos continuar. O primeiro tópico nós vamos falar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. O que será que as pessoas pensam a respeito do inferno? Vamos compreender isso, né? Olha, o primeiro ponto fala que filósofos e também teólogos de mentes cauterizadas, de mente já calejada, né? Eles, o que vamos falar sobre eles? Vamos entender que filósofos e teólogos de mente cauterizada, nós vamos falar sobre isso no primeiro tópico. Então, no primeiro ponto, os que vivem na incredulidade dominada pelos poderes das trevas desse mundo, nega prontamente a realidade do inferno. Então, olha para nós entender um pouquinho. As pessoas que negam a existência do inferno são aquelas pessoas, dessa forma aqui, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam na palavra de Deus, pessoas que não acreditam nas verdades bíblicas. Então elas vivem incrédulas, dominadas pelo poder das trevas deste mundo, então eles negam prontamente a realidade do inferno. E filósofos, humanistas, eles dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Eles querem transformar algo que é mentiroso nas coisas como fosse algo verdadeiro. Então eles negam a existência do inferno, ainda quer falar que os valores que está registrado na palavra de Deus não são compatíveis
com as éticas modernas. Olha, teólogo moderno e pós-moderno, eles negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso eles agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, que é algo real, dizendo que se trata apenas de pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, ou seja, tirado da Bíblia. É dessa forma que eles querem fazer, né? E outros ainda chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, porém, durante esse período eles serão purificados, receberão uma segunda chance para poder entrar no céu. Olha que coisa, né? Então as pessoas, elas querem negar a verdade da Bíblia. Elas querem negar aquilo que está escrito na Bíblia como fosse algo que não fosse verdadeiro. Uns negam o inferno, fala que não existe inferno, e outros, eles até admitem que há um inferno, até admitem. Só que eles ensinam que o inferno não é algo tão ruim. Eles falam que as pessoas que vão para o inferno, elas ficarão lá por um determinado tempo para se purificar, para poder então se redimir, e depois então elas sairão do inferno e vão para o céu. Então isso são pessoas incrédulas, pessoas que não crêem na palavra de Deus. Ponto 2, o ensino do universalismo. Então, o ensino do universalismo é outro argumento muito frequentemente, atualmente, é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Olha que coisa terrível, né? É outros ensinamento universalismo que eles ensinam que, no final das contas, tudo vai dar certo, né? Todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Essa é os ensinamentos das pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que nega o próprio ensinamento do próprio Deus, dizendo dessa forma, olha, não tem problema, ou seja, pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira. No final das contas, tudo vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que vai fazendo as coisas tudo errada e acreditando que no final dá tudo certo, e depois quando chega lá na frente, tudo que começou errado continua errado e depois nada dá certo. Então, não é dessa forma que a palavra de Deus ensina, né? Para nós, na nossa jornada, se nós quisermos para o céu, nós precisamos de determinação. Precisamos de um planejamento, servirmos a Deus, obedecermos a Deus, negarmos o mundo e durante toda a nossa caminhada, nós guardando os princípios bíblicos da palavra de Deus e depois então nós vamos fazer o que a Bíblia ensina, amar as pessoas da terra, amar o nosso próximo, guardar a palavra de Deus, servir a Deus. Depois, sim, aí nós vamos então dizer, merecemos o céu? Não. Não é que nós merecemos o céu. É que o Senhor Jesus, através da sua infinita misericórdia, Ele vai nos conceder o direito de nós entrarmos no céu através da sua morte na cruz do Calvário, através do seu sangue vertido na cruz, por causa do grande amor que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia central do universalismo é a que somos todos filhos de Deus. E como Ele, ou seja, como o Senhor é um ser de amor, não pode condenar o ser humano de uma punição eterna. Olha que coisa triste, né? Nós saber que tem pessoas que pensam dessa forma. Olha, eles pensam assim, olha, Deus é amor. Se Deus é amor,
jamais Deus vai condenar alguém ao inferno. Se Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. A salvação são para todos. Mas depois, no finalzinho desse estudo, não sai daí não. Porque nós vamos entender o que significa isso um pouquinho mais à frente, né? Então, Deus realmente, ele é amor. E Deus realmente, ele não lança ninguém no inferno. Olha, na própria leitura bíblica que nós fizemos, a leitura em classe, nós vamos entender, olha o que diz aqui. O versículo que nós lemos aqui do 41 ao 46, nós vamos encontrar essa resposta. Olha o que diz a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos alerta através da sua própria palavra. Ele diz aqui, olha, como nós lemos, a nossa leitura em classe, então dirá também aos que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então aí nós vamos perceber que o nosso Deus, que Jesus não criou o inferno para o ser humano. Olha o que diz. Ele vai dizer àqueles que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, todos para o fogo eterno, que é o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então você percebe aí que o inferno não é preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para mim nem para você. Se nós for para o inferno, não é Deus que está nos lançando, né? Então, cai por terra esse ensinamento, esse pensamento das pessoas que pensam dessa forma, dessa ideia que diz assim, se ele é amor, como que ele vai condenar alguém, condenar o ser humano à punição eterna, ou seja, ao inferno? Mas não é ele que vai condenar. É uma escolha do próprio homem, da própria mulher, uma escolha do próprio ser humano, né? Então, mas vamos entender isso um pouco mais na frente. O alerta, no ponto 3, o alerta apostólico, diz assim, esses falsos ensinos revelam a fraude de muitos intelectuais cristãos que cometem a respeito do cristianismo bíblico, que comete esse respeito. Vamos ler de novo. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos, ou seja, muitas pessoas inteligentes cristãos, muitos estudados, ou seja, pessoas intelectuais que é cristão, comete a respeito do cristianismo bíblico. Muitos erros, né? Muitas pessoas batem no peito, se acham muito inteligentes, estudados e intelectuais, mas estão cometendo fraudes a respeito dos ensinamentos bíblicos. Então, por isso fala aqui, ó, esses falsos ensinos revelam a fraude, ou seja, os erros, os ensinamentos errados de muitos intelectuais cristãos que cometem a respeito do cristianismo bíblico, ou seja, esses ensinos errados, né? O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente os ensinamentos bíblicos a respeito da realidade bíblica, do inferno, como se encontra claramente no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, eles teriam aparência de piedade, mas negaria a sua eficácia. Então o apóstolo Paulo, ele nos alerta através da palavra de Deus, mostrando muitas pessoas intelectuais, muitos falsos mestres, que negaria a verdade da palavra de Deus, que eles falsificaria os ensinamentos da palavra de Deus. E chegou, né? Chegou. Olha, está nos nossos dias de hoje. Chegou
esse momento de nós entender por que Paulo falou sobre isso, por que Paulo escreveu sobre isso. Olha, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender a realidade dos nossos dias de hoje. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, Paulo escreve, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afasta-se também deles. Não é todo mundo que vem com essa carinha de piedade, de falar bonito, que você pode acreditar, não. Presta atenção que eles estão ensinando, porque se eles estiverem ensinando errado, não acredita. Por isso, medita na palavra de Deus, busca Deus, não seja enganado por esses falsos ensinamentos, né? Tem muitos versículos que você pode ler aí na sua casa, Mateus 7, 15, 2 Timóteo ainda 3 e 8, livro de Êxodo 7 e 11, então é necessário, né? Apostataria da fé e daria ouvido a doutrinas de demônios. Temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. Eles desviam-se da fé, começam a dar ouvido a falsos ensinamentos, doutrina de demônios, tendo sua consciência cauterizada, ou seja, calejada. Se a consciência está calejada, é aquela pessoa que mesmo ouvindo a verdade, ele não aceita, porque já tem um calo, aonde fica resistente e não quer entender a verdade da palavra de Deus. Então já são as mentes deles são cauterizadas. E o apóstolo ensina para nós tomar muito cuidado. Olha o que o apóstolo ainda fala a Timóteo, no livro agora de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e também a doutrina de demônio. Então prestamos atenção na palavra de Deus para não cairmos nesses ensinamentos enganosos, né? E atualmente estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas dos apóstolos quando os falsos ensinos e os falsos ensinadores que estão também nos nossos dias. Precisamos então tomar muito cuidado, né? O tópico de número 2, agora nós vamos falar como a palavra do inferno aparece na Bíblia. Então, no tópico de número 1, nós falamos sobre o pensamento humano a respeito do inferno, que as pessoas às vezes negam, não quer acreditar na palavra de Deus, cria seus próprios pensamentos, resistindo à verdade bíblica e não aceitando os ensinamentos da doutrina do Senhor. Agora no tópico 2, nós vamos agora compreender como a palavra inferno ela aparece na Bíblia. É preciso nós entendermos, né? No primeiro ponto nós vamos falar no Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é a palavra Sheol. Sheol. Mundo inferior dos mortos, que pode também ser entendida, ou também como sepultura, ou também como inferno, ou também como cova. Ela traz uma ideia no Antigo Testamento também de morada dos mortos, mas lá na frente nós vamos entender o que significa isso. Também lugar que não tem mais retorno. Então tudo isso nós podemos entender também como a palavra inferno. Então Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, e ela também traz a ideia no Antigo Testamento de um lugar também sem retorno.
a sepultura, essa palavra aparece, vamos voltar um pouquinho atrás, quando ainda voltando, falando do inferno, essa palavra, ela traz uma ideia no Antigo Testamento de morada dos mortos, um lugar que não tem retorno, e essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sepultura, lugar para onde os mortos iam, sepultura, lugar para os mortos, onde os mortos iam, ou seja, quando todos os mortos morrem, todas as pessoas que morrem vão para sepultura. Então, para nós entendermos um pouquinho, os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Agora vamos começar a entender. A ideia é que as pessoas logo pensam para onde os corpos das pessoas vão. As pessoas se esquecem que tem uma alma, né? Que tem que prestar conta a Deus. Então, quando nós falamos de morte, falamos da sepultura, claro, é o lugar das pessoas vão, lugar sem retorno. É onde vai o corpo. Mas e a alma? Como fica a alma, né? No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas, então, se concentrava dessa forma. Lugar para onde os corpos iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão de Sheol entre um lugar de castigo, o outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento, ele aponta para onde? Para o Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, não há assim uma definição, não há assim uma base para nós entendermos sobre essa divisão. Só fala a respeito que dá para as pessoas entender sobre o corpo que vai para o destino final, onde não há retorno, que é a sepultura, que quando a pessoa morre. Mas depois nós vamos entender que o Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, então nós vamos encontrar nesse testamento a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte, que vai então deixar bem claro para cada um de nós. Então nós vamos entender agora, contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Agora nós vamos começar a entender porque a palavra lá no Antigo Testamento aponta para o Sheol, que agora nós vamos entender que em hebraico essa palavra significa lugar de castigo. Então, no ponto 2, no Novo Testamento, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento que foram traduzidas pela palavra inferno, que é Hades. Traduz hebraico Sheol, Tártaro, Gena. Agora nós vamos entender. A palavra Hades significa lugar de castigo. Então, agora nós vamos começar a entender. Agora nós vamos começar a entender que quando no Velho Testamento só mostrava para o corpo que ia para a sepultura, agora nós vamos já começar a entender algo diferente. A palavra Hades, que significa castigo. Novo Testamento, livro de Mateus. Vamos ler aqui, Novo Testamento, o livro de Mateus, o capítulo 11.
o versículo de número 23 diz assim: e tu, Cafarnaum, porventura será elevado até o céu? Porventura será levado até o céu? Até o inferno descerás, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, aqui a Bíblia está mostrando algo que é algo de castigo. Porque a cidade de Sodoma e Gomorra, ela não sobreviveu porque ela foi castigada. Por causa dela, então, estar desagradando o nosso Deus. Então, houve uma palavra que nos mostra aqui que descreve algo de castigo. E também pode se referir ao estado de morte, ainda falando sobre o Hades. Também pode se referir o estado de morte de que o ser humano experimentará no fim da vida. Olha como nós vamos entender agora. O ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, nós vamos encontrar escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, está falando aqui da igreja, edificada sobre uma rocha, que essa rocha é Cristo. E se a igreja estiver edificada sobre essa rocha, como ela está, nem a porta do inferno prevalecerão contra ela. Então, quer dizer que para a igreja, para a verdadeira igreja, não terá o castigo. Voltando aqui ainda, também tem outros versículos, Apocalipse 1 e 18, mas não vamos ler todas as referências não. A palavra Tarto que nós vamos falar agora, já falamos sobre a palavra Hades. Agora, falando sobre a palavra Tarta, traz uma ideia de um abismo mais profundo que a própria sepultura, que é a habitação dos ímpios, mortos, em que ele sofre punição pelas suas próprias más obras. Os anjos caídos estão presos também nesse lugar. Sabe quem são os anjos caídos? São aqueles anjos que eram os anjos de Deus lá no céu. Que a Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus, dando crédito, dando ouvido e fazendo a vontade de Satanás, que era o anjo de luz. Então agora é chamado de anjos caídos, e que também estão nesse lugar, como nos fala a palavra de Deus. Vamos ler em 2 Pedro, livro de 2 Pedro. Nós vamos encontrar no capítulo 2, no versículo 4, escrito dessa maneira: porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou eles no inferno e os entregou ao abismo da escuridão, reservado para o juízo. Olha aí, o diabo, ele está desesperado porque o momento final está chegando. E os anjos caídos, Deus não poupou, diz a Bíblia. Agora, porque Deus é mau? Porque Deus não. É porque eles se rebelaram contra Deus e determinaram o próprio caminho que eles queriam seguir. E eles então não foram poupados pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz assim: passará os céus e a terra, mas não passará a sua palavra, sendo que ela seja cumprida. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então tudo que está escrito
é realmente algo que será cumprido. Então cumpriu também na vida dos anjos caídos, que eles estão no abismo, eles estão na escuridão e estão aguardando o dia final, que é o dia do juízo. Então vale a pena nós servirmos a Deus, negarmos este mundo, porque o dia do juízo espera para todos aqueles que negam a palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus. Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vamos então encontrar dessa forma o que a palavra de Deus ela está nos mostrando, nos alertando, para que nós então resistimos o mal, obedecemos a Deus, servimos a Deus, para não entrarmos também para esse lugar tão triste que é o lugar de escuridão, de punição, aonde estão os anjos caídos. Voltando para o nosso estudo, agora nós vamos falar sobre a palavra gema. Falamos sobre a palavra Hades, falamos sobre a palavra agora Tártaro, agora a palavra gema, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, que significa castigo eterno. É uma palavra que deriva-se de, em termos hebraicos, atrelados ao Vale do Imo, ao lado sul do leste de Jerusalém. E nesse lugar, os adoradores de Moloque, ele sacrificava bebê no fogo. Que coisa triste, né? Coisa triste. Adoradores de Moloque, o Deus que ele serviu, deuses dele, que pedia para eles, que é o próprio demônio, pedia para eles fazer isso, sacrificava os próprios bebês queimados no fogo. Vamos ler 2 Reis, livro de 2 Reis. Vamos olhar na Bíblia Sagrada o que está escrito no livro de 2 Reis. Aí nós vamos encontrar lá no capítulo 16, o versículo 13, que vai nos mostrar o que a palavra de Deus diz. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. Então, para nós entendermos, é o versículo 3. É o versículo 3 de 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o entregou continuadamente na mão de Azereu, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azareu. Então, quer dizer, todos esses adoradores de Moloque, Deus entregou na mão dos seus inimigos. Então, porque eles faziam algo que era desagradável ao Senhor. Imagina aí que coisa triste. Queimava os próprios bebês a fogo, sacrificando para os seus deuses, que é o Moloque. Então eles irritavam o próprio Deus e Deus entregou ele nas mãos dos próprios inimigos. Não por acaso o profeta Jeremias, que se referiu ao vale do Hino, como de julgamento, no livro de Jeremias 7, 23, depois 19, 6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava lixo da cidade. E essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que fez jus ao termo inferno. Então, quando nós olhamos a palavra Geena, nós vamos entender que é um lugar de castigo.
hiena, um lugar de castigo. É o lugar que aquele povo lá usava para sacrificar os bebês a fogo, ou seja, castigava os bebezinhos. E depois nós vamos encontrar também esse lugar no Novo Testamento, onde era queimado lixos. Era um lugar de castigo, ali queimava lixos, que também depois nós vamos encontrar também o castigo eterno, que simboliza o que? O julgamento final. Então, para nós entendermos aqui, o livro de Mateus, capítulo 23, de São Mateus, e o versículo 23 que vai nos dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai ao dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e também a fé. Sem omitir, devemos fazer isso, mas sem omitir aquela. Então, deveis fazer isso, mas sem omitir aquela. Então, ou seja, é muito fácil as pessoas achar que porque dão o dízimo, que porque eles estão cumprindo esse dever de entregar o dízimo à igreja, achar que vão ser salvos. Não, o dízimo não traz salvação. Mas a Bíblia diz que deveis fazer essas coisas, ou seja, precisamos entregar o nosso dízimo. Mas a Bíblia diz, deveis fazer essas coisas, mas não omitir aquela, ou seja, tem que cumprir tudo. Tem que cumprir tudo. Não é só entregar o dízimo que nós vamos achar que nós vamos ser salvos porque levamos o nosso dízimo à igreja. Como diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que é o mais importante da lei, que é a saber, no caso da justiça, da misericórdia e também da fé. Nós entregamos o nosso dízimo à igreja, fazemos o nosso dever, estamos cumprindo o nosso dever. Mas será que nós estamos tendo misericórdia? Será que nós estamos obedecendo a verdadeira justiça e praticamos a nossa fé? Então precisamos fazer uma coisa, mas não omitir as demais. Precisamos cumprir tudo que é algo que nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos as doutrinas bíblicas. Não é que se eu for lá na igreja todo mês entregar o meu dízimo, eu vou ser salvo. Não. É necessário entregar o dízimo. O que é a palavra dízimo? É 10% daquilo que nós recebemos. Agora, pastor, eu entrego meu dízimo, já está bom demais, já sou salvo porque eu dou meu dízimo. Não. Você precisa também praticar a justiça, praticar a fé, praticar o amor, a misericórdia, como a palavra de Deus, ela nos ensina, né? No tempo do Novo Testamento era o lugar então que se queimava lixo, e essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final. É o que a palavra de Deus fala, no julgamento final, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para o tópico de número 3, já estamos encerrando. Continua conosco, tópico de número 3. Nós vamos falar agora sobre a doutrina bíblica do inferno. Pastor Arnaldo, mas doutrina bíblica do inferno? Exatamente. Ah, pastor Arnaldo, mas quando fala de doutrina lá na minha igreja, não inclui o inferno. Lá não tem doutrina do inferno. Não. A doutrina bíblica não é cabelo, veste, aparência, não. A doutrina bíblica, quando nós falamos de doutrina da palavra de Deus,
é a doutrina que nós precisamos entender, que também inclui a doutrina do inferno. Tem a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina da salvação e também tem a doutrina do inferno. Tem muita doutrina que nós precisamos aprender, que é doutrina bíblica. Não é doutrina que às vezes os homens ensinam, não. Ah, pastor Arnaldo, mas essa doutrina de cabelo, roupa, é pecado? Não, não é pecado. Nós precisamos também entender que isso não é bíblica, isso é uma doutrina muito boa que a igreja precisa ensinar. Mas a doutrina dos anjos, a doutrina da salvação, a doutrina do inferno, precisamos conhecer e muito, né? Então, vamos entender a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico do inferno é o primeiro ponto que nós vamos estudar. Conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus, capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. Por isso que fala sobre a doutrina bíblica do inferno. Porque o inferno não é uma fantasia. O inferno não é algo que alguém inventou e falou sobre isso e todo mundo aprendeu. Uma fantasia, não. O inferno, ele é algo real. Então o Deus justo, o Deus justo e bom, ele jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado como a sua imagem, a sua semelhança. Isso nós estamos respondendo a pergunta lá do início do nosso estudo, que as pessoas falam assim, olha, Deus é bom, não vai criar um inferno para o ser humano. Realmente, preste bem atenção. O Deus justo e bom, ele jamais faria um lugar como esse para o ser humano, que é criado como sua imagem e sua semelhança. Mas vamos entender agora. Mas sim, para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Então Deus criou sim o inferno. O inferno foi Deus que criou. Não é o diabo que criou o inferno. O diabo vai ser lançado no inferno. Quem criou o inferno foi o próprio Deus. Mas não criou para mim nem para você, não. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa achar que Deus ele vai te jogar no inferno, porque ele criou o inferno e você vai para o inferno. Não. Não fique com medo, não. Deus não criou o inferno para você nem para mim. Deus criou o inferno para o diabo e para os seus anjos, porque eles se rebelaram contra o próprio Deus. Então, por isso que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Vamos entender agora isso, correndo um pouquinho aqui, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, porque é o primeiro capítulo também, no versículo 26, nós vamos encontrar escrito dessa forma, olha, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e também sobre a terra, e sobre os répteis, que se arrastam também sobre a terra. Ou seja, Deus criou o homem nesse propósito, criou o ser humano, colocou ele para dominar a terra, para fazer realmente aquilo que era bom. Mas depois, o diabo se rebelou contra Deus, e o homem acreditou no diabo, continua acreditando até hoje, nas mentiras, nos maus ensinamentos, nas inverdades, e afastando o homem do próprio Deus. Aí nós vamos encontrar, segundo Pedro, já lemos hoje no livro de segundo Pedro, mas vamos ler aqui mais uma vez, o capítulo 2, versículo 4, que diz assim, porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou no inferno e entregou o abismo da escuridão, reservado para o diabo e para o dia do juízo. Então, olha aí, Deus criou o inferno para o diabo e não poupou o diabo, que era o anjo de luz. Ele criou o inferno para lançar o diabo. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo do inferno,
o governo do diabo, sobre os deuses desse século, que é o diabo, ele será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e os seus demônios foram. Por quê? Aí não é Deus que está colocando, é quando o homem dá ouvido ao diabo, nega a vontade de Deus e passa do lado do diabo. Vamos ler o que Paulo escreve no livro de 2 Coríntios. Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, dizendo assim: nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, que é as pessoas que não crêem na palavra de Deus, não que lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, vamos traduzir o que Paulo está dizendo. O diabo cegou a mente, os olhos espirituais das pessoas que são incrédulas, para que a luz de Cristo, do evangelho, não resplandeça, para que eles então abram o entendimento e consigam entender a palavra de Deus. Por quê? Se eles continuar sendo cego, não conseguir entender a palavra de Deus, eles não vão ter realmente o entendimento e vão continuar negando a palavra de Deus, continuar sendo incrédulo e vão continuar caminhando, então, fazendo a vontade do diabo e caminhando para o inferno, onde será lançado Satanás e todos os demônios. Ponto 2. O ensino da doutrina. Falamos sobre o conceito bíblico do inferno. Agora nós vamos falar sobre o ensinamento da doutrina. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo, alma e espírito. É por isso que a Bíblia está mostrando para nós que o inferno é descrito como um lugar de tristeza, um lugar de vergonha, um lugar de extrema agonia. É porque quem for para o inferno, qualquer ser humano que for lançado no inferno, eles vão ser lançados corpo, alma e espírito. É por isso. Ah, pastor Arnaldo, mas no céu não entra o corpo. Como é que no inferno entra? No céu não vai entrar esse corpo. No céu vai entrar um corpo glorioso. Nós vamos entrar no céu com um corpo glorioso. Um corpo semelhante ao corpo de Jesus. A carne, o sangue não entra no céu. Mas a Bíblia diz que aqueles que for para o inferno, eles vão de corpo, alma e espírito. Então eles vão sentir tristeza, agonia, dor, desespero. É terrível. E a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Então, lá não foi criado para o homem, mas o homem, se negar a Deus, negar a palavra de Deus, negar a doutrina da palavra de Deus, é ele que vai se lançar no inferno, onde será lançado o diabo e todos os demônios, né? Voltando então para o nosso estudo, que diz assim: de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas passarão a eternidade totalmente separado de Deus, na presença do diabo e de todos os seus demônios. Isso é a Bíblia está dizendo, não sou eu. Isso não é um ensino da igreja, isso é ensino bíblico. Então as pessoas que desprezam o Senhor, que negam a palavra de Deus, que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas almas, eles vão ser separados de Deus e vai para a presença do diabo e também dos demônios.
É o ponto número 3 que nós vamos estudar agora, diz assim: castigo eterno. O castigo será eterno. Diz assim, diversas passagens antes, eu não posso deixar de mencionar aqui um versículo bíblico. Nós falamos aqui sobre onde as pessoas que negam a palavra de Deus, não aceitam Jesus, desprezam o Senhor, eles vão passar a eternidade junto com o diabo, com os demônios. Vamos meditar aqui no versículo de Mateus 25 e 41. Não posso deixar esse versículo para trás. Mateus 25 e 41. Vamos entender isso aqui. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso que a palavra de Deus mostra, né? Por isso que fala que eles vão estar separados de Deus e vão estar junto com o diabo e todos os demônios, todos os anjos demoníacos. Agora, voltando para o nosso estudo, ponto de número 3, o nosso último ponto dessa noite. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, ou seja, um fogo que nunca vai se acabar. Fornalha acesa, é um fogo terrível, fornalha acesa. Esses textos bíblicos você pode ler Mateus 3 e 12, Marcos 9, 43 e 48, fornalha acesa, Mateus 13, 42 e 50, trevas, Mateus 8 e 12, 23 e 13, fogo eterno, Mateus 25, 41, que nós acabamos de ler, fogo, lago de fogo, está em Apocalipse 19 e 20, e depois o 20, e o versículo 10, 14 e o 15. Agora, então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso que fala sobre castigo eterno. As pessoas que não aceitam Cristo, se rebelam contra Deus, então é o que a Bíblia fala sobre o castigo eterno, e que é configurado como uma penalidade, um castigo para aqueles que se rebelam contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo tem uma relação direta com o pecado. As pessoas que continuam no pecado. Todos os pecadores que não se arrependem dos seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, e logo após o julgamento do grande trono branco, que é o juízo final. Então todos aqueles, que estão negando a palavra de Deus, não estão se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz que depois do julgamento, do juízo final, serão lançados, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, nesse lago de fogo. Ainda vamos ler em Apocalipse 20, capítulo 11, versículo 11 ao versículo 15. E contudo precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é iniciativa primária de Deus. É um fruto da escolha do ser humano em viver uma vida deliberadamente em rebelião contra o nosso Altíssimo, ou seja, contra o nosso Deus. O ensino bíblico é claro e é também simples. Os que rejeitam Cristo receberão um castigo eterno. Os que escolheram o castigo receberão. Os que escolheram
a Cristo receberão a vida eterna. Então, o ensino bíblico é muito claro e muito simples de entender. Aqui não tem nada complicado. É muito fácil, muito simples de nós entendermos a palavra de Deus. Por quê? Às vezes nós queremos ficar procurando tantas coisas, achando que é difícil, não. Olha o que é muito fácil nós entender a palavra de Deus. Esse ensino bíblico, ele fala claramente, olha, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa de Deus. Por quê? Jesus morreu no Calvário, o caminho está aberto para nós servir a Deus e ir para o céu. Mas se nós negar a palavra de Deus, não aceitar Jesus como Salvador, se rebeliarmos contra o nosso Deus, é nós que estamos escolhendo o caminho do inferno. Isso não é Deus, não. Isso deixa muito claro a palavra de Deus, é uma escolha nossa. Há dois caminhos para nós escolher. Se nós escolher o caminho do céu, vamos passar a eternidade com o Senhor. Se nós escolhermos o caminho do inferno, vamos passar a nossa eternidade com o diabo e os seus demônios lá no lago de fogo, no abismo, no inferno, como nos mostra a palavra de Deus. Portanto, a escolha para ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou com o diabo, é nossa. Essa escolha é nossa. Então, está escrito aqui, ó, a escolha é ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal, é a escolha de cada um de nós. Isso não depende de Deus, amém? Então, deixamos muito claro aqui nesse estudo que Deus, ele não criou inferno para o homem, nem para a mulher. Deus criou inferno para o diabo e para os seus demônios, porque eles se rebelaram contra Deus. Agora, se nós se rebeliar contra Deus, nós estamos indo também para o inferno, porque estamos negando a palavra de Deus, estamos rebelando contra Deus, então vamos também se escolher. Hoje, enquanto nós estamos em vida, temos direito de escolher. Para onde queremos ir? Servimos a Deus e vamos para o céu? Aceitamos Cristo como nosso único, suficiente Salvador? Ou rejeitamos a Deus, negamos a palavra de Deus e fazemos tudo que o mundo oferece e irmos para o inferno? Qual o caminho que nós vamos escolher? Cada um tem o direito, porque é uma escolha pessoal. Pai não salva o filho, filho não salva o pai. Pastor não salva o membro não salva o pastor. Todos têm o direito de escolher. Deus nos deu o livre arbítrio. Para nossa conclusão final, à luz da Bíblia, a possibilidade de passarmos a eternidade do contexto de dor, sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve se valorizar mais a tão grande salvação que é aquilo que nos mostra a palavra de Deus, que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus Cristo durante toda a nossa jornada de fé. Pois em Cristo o ser humano passará a eternidade longe, sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Mas se nós estivermos em Cristo, vamos poder passar a eternidade eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Agradecemos você por mais essa live, estar conosco. E se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, vamos estar com a lição de número 12, que traz o título A Bendita Esperança da Marca do Cristão. Sabia que o cristão tem uma marca? Se você é cristão, você tem essa marca. Religioso não, nós estamos falando de cristão. Quem serve a Cristo, quem ama a Cristo, quem obedece à palavra de Deus. Não estamos falando de um religioso. Aqueles que servem a Deus, aqueles que é um cristão, eles trazem a marca de Cristo na sua vida, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa live, por mais essa lição. Pai, abençoa cada um que está conosco,
e abençoa aqueles que vão também estar vendo essa live, Senhor, através do YouTube, do Facebook e também do WhatsApp. E assim, Deus, nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Te peço a tua bênção em favor de cada live, de cada pessoa que estão conosco, participando também dessa live, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho essa live estará lá no YouTube, também no WhatsApp. Curte, comenta e Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a nossa próxima live, quarta-feira, às 19 horas, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.